Bom, boa tarde, camaradas, amigos aí da OCI, que foram convidados para participar de estudos. Tá? Meu nome é Maritânia, para quem não me conhece, sou responsável pela OCI em Berlim, membro do Comitê Central da OCI também, membro da executiva da OCI também. A gente hoje vai fazer uma discussão sobre introdução à economia marxista. Imagino que poucos lugares, né? Tem gente reunida nesse momento no nosso país para discutir as bases da economia marxista. Então, acho que é um momento interessante para a gente. Essa atividade ela faz parte de um ciclo de atividades que nós vamos fazer, que a gente inicia agora, que é um ciclo de atividades da juventude. Tá? Essa é a primeira atividade desse ciclo. Nós vamos ter mais 3 atividades ainda nesse ano, que é uma atividade do movimento negro socialista, sobre a questão da depressão, uma atividade sobre a Revolução Russa, sobre os 10 dias que abalaram o mundo, em novembro, e uma atividade em dezembro, ainda com o lançamento de um. E uma atividade em dezembro sobre o que é o comunismo, que é essa atividade, na verdade, já convido a todos, né? É a festa de encerramento da OCI, que a gente faz todo ano, então em dezembro, então já estamos marcando para não ter problema, porque em dezembro sempre as pessoas têm muitos compromissos, então será no sábado, no primeiro sábado do mês, que é dia 6 de dezembro, vai ser a festa da OCI. Antes da festa, vai ter um momento aí de uns 30 minutos, mais ou menos, de lançamento de uma brochura, dessas brochuras que a gente inicia agora, né, com essa publicação, o que é Introdução ao Marxismo, e vão ter mais 2 brochuras lançadas durante esse ano ainda, tá? E esse ciclo de atividades vai continuar também no próximo ano. São atividades públicas de formação, para além das formações internas que a gente tem. Nós somos uma organização centralizada, que se reúne em células semanalmente. Então, aqui tem vários convidados. Nós, desde já, convidamos todos que estão aqui para conhecer a nossa organização, tá? Para militar conosco, para entender como funciona um desses méritos que a nossa classe conseguiu ao longo da história, que é o centralismo democrático e como a gente se organiza para lutar contra o capital. Então, quem quiser conhecer a nossa organização, é um chamado que a gente já faz desde já. Vários, que eu perguntei para uma pessoa, ela disse que viu nas redes sociais, né? Outros foram convidados por militantes nossos e outros são militantes nossos. Então, depende de quem convidou você, ou mesmo com qualquer pessoa, com qualquer militante que você converse aqui, ele pode indicar, apresentar, marcar outra reunião para apresentar a nossa organização para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui, então, o informe fica por conta do Chico, que é militante nosso, formado em História, né, que pouco importa para nós, mas é um militante comunista, né? Então, ele vai ser o responsável pelo informe. E a camarada Lúcia, que é responsável nacional de juventude da nossa organização, é de São Paulo, né? Está aqui para fazer uma visita, e nós temos mais um convidado, que é o camarada Alex, que está aqui presente, que é o responsável de organização, que é também de São Paulo. Então, os dois vieram como convidados nossos hoje para participar. A Lúcia, em especial, porque faz a introdução dessa brochura e vai falar um pouquinho conosco. A distribuição, as nossas atividades, para quem nunca teve ainda numa atividade nossa, elas costumam acontecer da seguinte forma. Dá um informe, né? Então vai ter um informe deles aqui. A Lúcia vai falar por até 10 minutos. O Chico pediu 40 minutos, mas ele tem até 1 hora para o informe, mas ele pediu 40 minutos. Então, são os 40 minutos que nós vamos inicialmente dar para o Chico. Depois a gente abre, né? E o pessoal trouxe ali uns bolinhos, um café. Então, a gente vai fazer 10 minutos de intervalo. Nesses 10 minutos de intervalo, as pessoas se inscrevem aqui na mesa e abre o debate. A partir de abrir o debate, a gente gostaria de saber, né, quando abrir as inscrições, quantos a gente tem, para a gente poder calcular o tempo de fala para cada um. Né? Nós seguimos os métodos dos trabalhadores. Os trabalhadores e os jovens trabalhadores, eles não têm tempo a perder. Então, nós fazemos sempre uma reunião muito organizada.
Então, a gente calcula o tempo de informe, o tempo disponível para cada um que vai falar do plenário, para que as pessoas tenham um teto para a reunião, né. Então, a nossa previsão é que essa atividade dure 2 horas, tá. Então nós estamos começando um pouquinho atrasado, não é comum, mas a gente tinha uma previsão de receber inclusive mais gente do que está aqui, alguns estão avisando ainda, alguns estão chegando, então a gente atrasou um pouquinho porque, como é meio difícil de entrar aqui na nossa sede, né, o pessoal chega ali às vezes e vai embora porque não, então a gente estava com um camarada nosso que eu não sei se subiu inclusive, tá lá ainda, porque pode chegar alguém e não consegue encontrar aonde que é a sede. Tá bom, a Lucy vai falar por 10 minutos, fazer uma pequena introdução, que é a introdução do nosso material, e o Chico por 40 minutos. E em seguida nós fazemos um intervalo de 5 e abrimos para os camaradas o debate. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida de antemão do funcionamento, de alguma observação para fazer. A lista de presença está passando? Tem uma lista de presença passando, tá? Antes de qualquer coisa, a gente é uma organização autofinanciada, então quem quiser contribuir conosco, né, essa sede é mantida pela contribuição de todas as pessoas que estão aqui, que pegam com outras pessoas que não estão também. Quem quiser colaborar com com a nossa organização, tem aí em algum lugar. Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Tá. Tem em algum lugar aí um QR Code que você pode. Na banca é um QR atrás. Aqui não, não, é o que está na banca, né? Na banca para fazer contribuição. E também nós estamos lançando hoje essa brochura, que é a primeira desse ciclo que eu estou falando. Então, ela custa R$ 12, autofinanciada, e ela vai servir o que a gente arrecadar hoje para lançar a próxima. Então, a gente gostaria de contar com a colaboração de vocês e adquirir esse material antes de sair, tá? Bom, eu passo imediatamente, não tendo nenhuma observação, eu passo imediatamente para a Lucy para os 10 minutos. Posso pendurar? Pode. Dá para ouvir quem está ouvindo? Bom, então, boa tarde. Eu sou a Lucy. A Maritânia falou que a gente, como trabalhadores, não temos muito tempo a perder, mas temos um mundo a ganhar, né? E a gente está aqui para fazer essa discussão, afiar as nossas ferramentas, para conseguir entender a realidade e conseguir transformar essa realidade, que é o nosso objetivo fundamental, né? A gente não faz discussões só para entender as coisas, mas para transformar de fato. Eu escrevi a introdução dessa brochura. Eu não quero me repetir muito no que está lá, para vocês poderem até ir ler e comprarem a de vocês, mas eu vim para cá refletindo sobre como poderia agregar um pouco nessa discussão, nessa pequena introdução de hoje sobre a economia marxista, né? E aí, quem me conhece sabe, mas eu sou muito apaixonada pelo Engels, né? Eu falo que eu sou mais, agora eu aprendi um novo termo, engelista do que marxista. Mas eu gosto muito do Engels e eu usei ele também, uma parte do texto dele para escrever a introdução, que é os princípios do comunismo, né? Que depois vai ser melhorado junto dele, do Marx, para o Manifesto do Partido Comunista. Mas para agregar aqui na nossa discussão, tem um texto dele que é o Esboço para a Crítica da Economia Política, que é um livro que a gente conhece muito, Introdução à Crítica da Economia Política, a gente conhece muito no nome do Marx, né? Mas ele tem esse esboço e é muito legal também, porque ele vai trazendo alguns conceitos bem organizadinho, assim, né? Digamos, passo a passo, e eu acho que ajuda numa discussão de introdução. Então, a gente pensar a economia política como ciência, né? E é um pouco do que a introdução traz. A economia política como ciência, ela vai surgir como uma consequência da expansão do comércio. E é por isso mesmo que é uma ciência que o Engels é muito bom, ele vai falar que é uma ciência que vai estudar a fraude legalizada. Porque o comércio, no comércio é permitido a gente, as pessoas, enfim, em geral, se beneficiarem tanto quanto for possível da ignorância do outro, né? E, além disso, a própria liberdade de comércio, ele vai desenvolver esse raciocínio, ela deve levar, ou por um lado, ou a restauração dos monopólios, quando ele está olhando para a ciência, o tipo de ciência econômica anterior, que era do mercantilismo, né? Ou então, por outro lado, para a superação da propriedade privada.
E aí, a gente está discutindo a nossa brochura, né, Introdução ao Marxismo, Economia, a chamada da atividade sobre a questão da economia marxista. E aí eu queria fazer uma contribuição também sobre isso, porque só é possível falar como uma economia marxista na medida em que a gente está compreendendo isso como uma crítica da economia política. E a economia política, por quê? Porque ela tem, o Engels ele vai descrevendo assim, como que ela são meias verdades o tempo inteiro. Como eles nunca conseguem chegar a explicar a realidade de fato, porque se esbarra sempre na propriedade privada. Então, sempre a propriedade privada vai impedir de a gente conseguir, e a tentativa de salvar, né, esse sistema baseado na propriedade privada, como toda teoria econômica, vai ser fundamentada na forma de, digamos assim, esconder ou amenizar essas relações da fraude legalizada que é em cima da qual se monta o comércio, né? Então, a gente... E aí o nível de sarcasmo dele é muito bom também, porque, por exemplo, um dos livros mais famosos que a gente vai conhecer de economia política, é o Riqueza das Nações. E ele fala assim, mas que riqueza das nações é possível falar de riqueza das nações quando a gente tem a propriedade privada? Ele fala, o termo mais adequado, na verdade, deveria ser a economia privada, a riqueza privada. Então, ou seja, quando a gente estuda é, a economia política e faz a nossa crítica a ela, né, a gente está produzindo essa crítica à economia política e, portanto, desvendando o funcionamento que toda hora a ciência econômica e a teoria econômica burguesa oficial tenta esconder. Então, esse é o nosso papel quando a gente vai estudar a economia, desde um ponto de vista marxista, né? É revelar esse funcionamento oculto da produção, do comércio e demonstrar isso para os trabalhadores como que a exploração do trabalho, inclusive, está pautada nessa, qual que é a palavra? Nessa fraude como um todo, né? E aí ele vai começar a entrar em algumas categorias. Falei 5 já, né? Tá. Ele vai entrar em algumas categorias porque é muito comum isso quando a gente também vai estudar a ciência, de qualquer tipo, né? A gente decompor o objeto de estudo em diferentes partes, né? Então, a gente vai olhar as suas categorias mais ou menos isoladas. Mas a função também da crítica da economia política, portanto, do marxismo, é também integrar todas essas partes que a gente decompôs num primeiro momento para entender as suas categorias e fazer a crítica global. Então, ele primeiro faz esse, esse dissecamento, digamos assim, dos conceitos, e um deles que ele vai começar é uma primeira consequência, portanto, da propriedade privada, o próprio comércio, a compra e venda, que por trás dessa relação a gente tem a desconfiança mútua, né, a hostilidade entre os interesses de quem compra e de quem vende e a própria concorrência. O segundo, que ele também vai discutir, é o valor, né? E o valor tanto no seu caráter duplo, né? Abstrato, de troca, e como ele se determina. E aí, como que os economistas políticos, né, vão responder a isso, né? Então, como que se determina o valor? O Ricardo, por exemplo, vai responder que são os custos de produção. Mas ele busca abstrair a concorrência, que é uma das formas estruturantes do próprio comércio. Então, por isso que ele vai sempre colocando, né, que são as meias-verdades. Eles não conseguem explicar até o final porque se esbarram na propriedade privada. Aí depois tem o Sé, né, que eu acho que, não sei se alguém já escutou, mas a lei de Sé, enfim, é um economista famoso que ele vai falar sobre a utilidade, né, que os custos são determinados pela utilidade. E aí ele fala assim, olha, vamos jogar um pouco de razão um pouco de razão e de luz sobre essa discussão. E aí o Engels fala, bom, o valor vai ser uma razão entre os custos de produção e a utilidade. E quando a gente pega assim do ponto de vista do marxismo, ele vai discutir que a questão do valor, no final das contas, deve indicar para a gente o que deve ou não ser produzido. E quanto mais a gente remove a propriedade privada quanto mais ela é suprimida, né, até chegar à sua supressão total, o valor vai ser mais limitado a estabelecer o que é que deve ser produzido no final das contas. E, por fim, ele vai discutir também a questão dos 3 fatores, né, da economia. Então, a terra, o capital e o trabalho. E
E aí, é muito curioso, porque os economistas políticos, em geral, vão fazer todo um estudo dissecado da terra, do capital e do trabalho. E a primeira coisa que chega, a crítica da economia política, o marxismo, vai chegar e vai dizer, olha, para começar, o capital é trabalho acumulado. Então, capital é igual a trabalho. Porque exatamente como que o capital ele vai se apropriar do trabalho alheio, né, vai realizar esse processo de alienação do trabalho e vai ser de fato um trabalho acumulado. E que daí, portanto, como que a gente pode entender a realidade e olhar para esses fatores, né? O que que faz com que seja possível produzir e satisfazer as nossas necessidades? O Engels explica, e o Marx desenvolve brilhantemente depois. A gente tem dois lados: o lado natural, objetivo, a própria natureza, e o lado humano, que é o lado subjetivo, o trabalho. E esse trabalho, ele também pode ser observado desde o ponto de vista físico, né, manual, e intelectual, que é a própria ciência, a aplicação da ciência na produção. Mas que, sob a base da propriedade privada, você vai tendo cisões dentro desses fatores diferentes. Então, falta dois? Você tem a própria cisão entre o capital e o trabalho, que é a divisão, enfim, do trabalho. Você tem a própria divisão do capital, entre o capital e o capital de juros, né? Que o próprio juros vai se cindindo cada vez mais, e a própria divisão em relação ao salário, né? E o que a crítica da economia política, mas mais propriamente dito, o marxismo busca é reconciliar essas relações, é reconciliar o homem com a natureza e produzir segundo as nossas necessidades enfim, para todos, né, de maneira igual. Então, o que eu gostaria de deixar aqui essa introdução é que, ao fim e ao cabo, a crítica à economia política, o marxismo, ele busca, no seu estudo, reconciliar a humanidade e a natureza para a satisfação das nossas necessidades, e que hoje a gente tem as bases possíveis para isso, né? A partir da propriedade, a partir da produção em larga escala e do mercado mundial, que o capitalismo proporcionou as bases para a humanidade conseguir um salto muito, muito maior e sem precedentes no seu desenvolvimento, mas que hoje ainda está bloqueado pela propriedade privada e pela sua expressão jurídica, né, os Estados-nação. Então, a nossa tarefa enquanto revolucionários, enquanto comunistas, enquanto marxistas, é compreender isso, reconciliar os seres, a humanidade e a natureza, né, em uma convivência harmônica, e ao final e ao cabo, eliminar esses entraves para o nosso desenvolvimento em harmonia com a natureza. Então, esse estudo precisa nos guiar, digamos assim, nos servir para esse propósito maior. Deu para entender alguma coisa? Não deu para entender? Não pode ficar. Bom, camaradas, então, boa tarde. Primeiro, agradecer a todos pela presença, os camaradas, nossos companheiros, companheiras que estão conhecendo a OCI também. É fundamental que a gente, nesse momento, consiga cada vez mais chegar em mais jovens, conseguir apresentar esse material que sai do planejamento do setor juventude aqui da OCI em Joinville, né, como a Maritana já apresentou. Então, é fundamental que a gente se arme, né, da ciência do proletariado para conseguir atuar efetivamente na luta de classe. Os camaradas também no online, né, a gente tem bastante camaradas online de Brasília, de Manaus, então é uma atividade que a gente estava brincando antes, né, que era uma atividade para ser só da JCI em Joinville, e se tornou uma atividade nacional, né, eu acho que é muito legal isso também, que a gente conseguiu construir. Bom, só me estou me apresentando, eu sou o Chico Avisa, sou responsável da juventude aqui em Joinville e sou professor da rede estadual também. E eu sou historiador, né? A gente está falando de economia, mas a economista da mesa é a Lúcia, né? Mas, como a Maritânia falou, isso pouco importa para os revolucionários, né? Quero começar citando a Rosa Luxemburgo, né? E ela vai dizer nesse livrinho aqui, que é o Resumo do Capital, livro 2 e 3, o seguinte: no primeiro volume do Capital, Marx descobre, então, a verdadeira raiz do enriquecimento capitalista. Ele não trata de buscar razões justificadoras para os capitalistas,
nem lança incriminações contra a injustiça deles. Marx mostra, pela primeira vez, como nasce o lucro e como ele vai parar no bolso dos capitalistas. Explica isso por dois fatores econômicos decisivos. O primeiro é que a massa dos trabalhadores é formada por proletários que precisam vender a sua força de trabalho como mercadoria. E o segundo é que essa mercadoria, força de trabalho, tem hoje um alto grau de produtividade que pode produzir, em certo tempo, um produto muito maior do que é necessário nesse tempo, para sua própria manutenção. Esses dois fatos, puramente econômicos e, ao mesmo tempo, decorrentes do desenvolvimento histórico objetivo, fazem que o fruto criado pelo trabalho proletário caia por si mesmo no colo do capitalista, acumulando-se mecanicamente com a continuação do sistema do assalariamento até formar um capital mais poderoso. Eu acho que essa citação da Rosa ela já dá a trilha, né, de como que os marxistas entendem salário, preço e lucro. E é justamente isso que eu me preparei para discutir aqui, baseado nesse texto do Marx, que é um texto de 1865, que na prática é resultado de uma polêmica que ele está travando no interior da Internacional, da Primeira Internacional, que é fundada em 1864, né, e que era a primeira organização responsável por e disposta a dirigir os trabalhadores nesse segundo momento da Revolução Industrial, que então está se formando a classe operária na Europa, né, e em todo o mundo. Justamente por ser uma internacional formada por diversas matizes, né, ideológicas dentro do movimento operário, há uma disputa ferrenha entre, né, principalmente duas alas: o socialismo científico, representados pelo Marx e pelo Engels, em especial, mas também o socialismo utópico, né, e aí a gente vai ter diversos outros dirigentes, mas a gente pode lembrar do Proudhon, né, do Bakunin, oi? Do Orwell, mas nesse caso em específico aqui, o Marx está travando essa disputa com um sujeito chamado John Weston. Né? E esse informe, então, do Marx, que é intitulado Salário, Preço e Lucro, ele vai ser apresentado pelo Marx em 20 e 27 de junho de 1865, né? E vai desvendar, né, como a Lúcia colocou, né, a postura dos marxistas para entender a realidade é sempre de um ponto de vista totalizante, né, de como que se engendra o sistema de maneira totalizante. Então, Marx vai tratar aqui dos processos de produção, a circulação das mercadorias, o salário pago aos trabalhadores e, obviamente, a apropriação burguesa do lucro. A Lúcia também citou, e é sempre importante colocar, que o Marx produz isso não como uma mera tentativa de conhecer, né, como se é a produção capitalista, mas é para armar os trabalhadores e armar a AIT, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores, em como intervir, né, nesse momento na Europa, como Marx vai colocar no próprio texto, né, que a Europa vivia uma verdadeira epidemia de greves e um clamor geral por aumento de salários. E esse é o centro do texto, esse é o centro disso que a gente entende então como as bases econômicas do marxismo. A discussão de como que os revolucionários devem atuar para a intervenção, a construção do movimento operário, vendo uma reivindicação direta dos trabalhadores que é pelo aumento dos salários, né? E esse é o nosso interesse aqui também. A gente não está reunido aqui simplesmente para saber como funciona a produção capitalista, mas como que a gente vai ganhar mais jovens, dialogar mais jovens, principalmente uma pauta que é crucial no nosso tempo, que é, por exemplo, o fim da escala 6 por 1, né, como as reivindicações concretas da nossa classe e todas as outras opressões que o capital propõe e promove. Então, o Marx está envolvido nessa disputa contra as filosofias utópicas justamente porque a AIT estava mais como uma comentarista da luta de classes, né, naquele período, com análises equivocadas, e o Marx vai combater isso. Como eu falei, o John Weston é um dos principais responsáveis por essa defesa, onde ele vai dizer que a pauta pelo aumento do salário que os trabalhadores estavam reivindicando naquele momento era inclusive inútil. E mais, ele vai criar uma teoria a partir disso, explicando que aumentar o salário dos trabalhadores traria, inclusive, malefícios para a classe trabalhadora. Né? O John Weston ele era ligado, né, acho que o companheiro comentou, a uma linha de pensamento do Robert Orwell. Né? Como é que é o nome? Orwell. Que ele era um empresário, né, um cara que vai formular, por exemplo, o cooperativismo, né, a ideia do cooperativismo. Então ele tinha fábricas e nessas fábricas se construía então escolas, uma rede de sociabilidade para os trabalhadores, uma melhoria de vida ali, né, uma reforma dentro da fábrica, dentro da propriedade privada dele. E também ligado ao movimento partista, que era um movimento de reivindicações pontuais, né, de reformas na Inglaterra naquele momento.
E a defesa do Orwell, então, vai colocar essa questão de como que o aumento dos salários aumentaria conjuntamente, né, o preço das mercadorias, né, e que isso provocaria um aumento permanente das mercadorias, né, do valor do preço das mercadorias. O Marx vai responder no texto, né, vai responder essa compreensão do Orwell, do Weston, explicando que é uma compreensão deturpada dessa realidade, né, do aumento do salário dos trabalhadores, que levaria a um permanente aumento do preço das mercadorias. E o Marx vai colocar que é derivado de duas premissas equivocadas. A primeira é que, segundo o Weston, a produção nacional, né, a produção da riqueza, seria fixa e a quantidade de mercadorias produzida também seria constante. E a segunda premissa errada é que o salário pago ao trabalhador seria determinado pela quantidade igualmente fixa de mercadorias que ele poderia adquirir, que o trabalhador poderia comprar, né, a partir da produção. Em oposição a isso, o Marx vai explicar que o processo produtivo capitalista e o pagamento dos salários não são fixos e constantes, como, né, os utópicos defendiam. Porque, inclusive, se essa premissa fosse real, né, tanto os trabalhadores seriam ignorantes por estar lutando por um aumento salarial, quanto a própria burguesia também seria tola, né, de tentar impor um rebaixamento de salário. Porque se ele está constante, não vai ter mudança tanto pelo aumento salarial quanto, né, com o aumento do preço das mercadorias. Marx vai pontuar que é certo que os preços das mercadorias aumentam quando há uma alta geral, né, da taxa de salários, mas que esse é um processo transitório e não permanente, né, esse aumento do preço das mercadorias seria transitório e não permanente, como os utópicos estavam colocando. E existe esse aumento pela uma lei superficial, que depois a gente vai falar um pouco mais, que, né, é a lei da procura e da demanda, da oferta e da demanda, que vai aumentar de maneira transitória esses valores. Porém, os produtos que se tornam mais caros, e aqui é fundamental, são os produtos de primeira necessidade que os trabalhadores precisam para a sua sobrevivência, né, para a sua subsistência. Os capitalistas, então, donos dos meios produtivos, e principalmente dessa produção de primeira necessidade, compensam o aumento salarial num ganho, né, por exemplo, num ganho sindical de aumento salarial, por meio dessa alta temporária também e variável dos preços das mercadorias. Para a gente entender um pouquinho mais isso na nossa realidade, eu peguei os dados atuais do segundo semestre do DIEESE, né, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, e nesse segundo semestre, o DIEESE aponta que, para que uma família consiga esses produtos de primeira necessidade, como o Marx vai colocar, né, não apenas individualmente, mas para uma família de 2 pessoas e 2 filhos, seria necessário R$ 7.147 mensais, né, pagos. Enquanto o governo Lula se gloria com um aumento de pouquíssimos, né? Hoje a gente tem um salário mínimo de R$ 1.500, R$ 1.518, para não ser injusto com o Lula, né? Então, o cálculo do DIEESE, como eu falei, ele estaria vinculado a essa necessidade básica e seria, né, para arcar a necessidade, a saúde, a alimentação, moradia, transporte, lazer, enfim, coisas básicas que a própria Constituição Cidadã, né, de 88 reivindica. Na perspectiva do Weston, né, se fosse aquela lógica utópica que é explicada, esse aumento salarial ele seria inviável, né? E inclusive o Weston e o Marx combate isso no texto, né? Apresenta que para que se aumentasse os salários dos trabalhadores era preciso também, né, um aumento da moeda em circulação para dar conta desse aumento salarial. E que, caso contrário, esse aumento salarial que os trabalhadores estão reivindicando iam quebrar a economia. Ele usa exatamente esses termos, né, e vê como que essa perspectiva não científica da produção capitalista, e que a gente vê não só nesses socialistas utópicos lá do 19, mas até hoje, né, elas reproduzem, inclusive, uma narrativa, né, a posição que a burguesia própria coloca, seja uma burguesia progressista ou a abertamente que quer sugar até o último, né, os trabalhadores. Né? Então, você não pode ter um aumento salarial, porque isso quebraria a economia. Na atual fase do capitalismo, né, isso também se reverte, como a gente vê no nosso cotidiano, no ataque aos salários indiretos que a nossa classe recebe. Né? Então, os direitos trabalhistas sendo cortados, os serviços públicos, a seguridade social. Né? No atual momento que a gente vive, né, a gente tem todas as políticas de austeridade fiscal e etc. que
cortam esse salário indireto que os trabalhadores conquistam historicamente com, né, as lutas sindicais no movimento operário. Então, para a burguesia e os seus defensores, né, esse é um elemento importante, né, apontar dessa forma para falsear a realidade, né, e manter essa exploração dos trabalhadores, garantindo, né, no momento de crise histórica do sistema, a taxa de lucro da burguesia. Então, o Marx vai apresentar a partir disso e vai aprofundar, explicando, inclusive, o que o liberalismo proporcionou para a gente entender esse processo de produção da riqueza e como que se dá salário para esse lucro, né? Vai apontar para a gente que o liberalismo, até o século XVIII, né, principalmente, século XVIII e XIX, no início, ele foi sim um auge do pensamento burguês e foi capaz de ser uma filosofia revolucionária que foi capaz de dar saltos, né, para a produção ideológica e material mesmo da sociedade, né? Mas que o liberalismo, por ser uma ideologia idealista, em essência, né, ele vai desenvolver, vai apresentar sua explicação da produção capitalista a partir da existência de uma lei natural, né, que é a autorregulação do mercado e a partir da oferta e da demanda das mercadorias, né? Então, segundo essa lei, a gente vai ter o que gera, né, isso vai ser um equilíbrio dos preços, né, e da saúde econômica a partir da oferta e da demanda. Mas o Marx vai explicar que o valor do trabalho e das demais mercadorias, em oposição a isso, não são meramente resultados dessa procura e oferta dos produtos, né, das mercadorias. E aí a gente relembra o que a Rosa Luxemburgo sintetiza no texto dela, né? É claro que a oferta e a demanda são elementos importantes na aparência do processo, né? Ela é capaz de realizar oscilações, né, nos preços das mercadorias, mas não na essência desse processo, que é o valor em si das mercadorias, né? E aqui é um diferencial fundamental, não é meramente semântico, que é preço, que é valor, né? Como que a gente, então, chega na essência desse processo, né? Quando a gente vai para além do preço das mercadorias, a gente encontra, né, o valor delas quando a gente não tem uma abordagem impressionista justamente com essas oscilações transitórias da lei da oferta e da demanda, né, que ela é capaz de exercer. O ponto de partida para a gente entender o real valor de uma mercadoria produzida é justamente o salário pago, né, para a principal mercadoria do sistema capitalista, que é a força de trabalho humana. É o fundamento da produção capitalista, é a força de trabalho humana. E mais do que isso, né, a soma do valor dessa mercadoria, que é a força de trabalho, com o percentual apropriado pela classe dominante, a classe que é dona dos meios produtivos, né? O preço das mercadorias, então, elas não se regulam por essa suposta lei natural que o liberalismo nos coloca, mas principalmente pelo valor do trabalho socialmente necessário, e aqui é a raiz da discussão, socialmente necessário para a produção da riqueza, né? Então, não é o processo de circulação das mercadorias, como o Weston estava falando lá, inclusive pela questão da necessidade de aumentar a quantidade de moedas no mercado, mas pelo processo de produção, que é a raiz, né, da produção da riqueza e do valor das mercadorias, né? Então, o Marx vai nos apresentar esse ponto fundamental, é a essência do processo, que é a substância social comum de todas as mercadorias, sendo o trabalho social. Então, ele quer dizer que um valor maior ou menor é determinado pela quantidade do trabalho socialmente necessário para a sua produção e não isolado, não de maneira individualizada. Eu vou ler uma citação dele que também exemplifica isso, né? Marx vai dizer no texto que, por exemplo, o valor de uma determinada quantidade de fio de algodão é a cristalização da quantidade de trabalho incorporado ao algodão durante o processo de fiação. E, além disso, da quantidade do trabalho anteriormente plasmado nesse algodão, da quantidade do trabalho encerrado no carvão, no óleo, nos outros materiais auxiliares que foram empregados, né, para a produção, bem como da quantidade do trabalho materializado na fábrica, na máquina a vapor, nos fusos, no edifício da fábrica e todo o demais complexo da produção, né? Então, isso é fundamental. O capital constante, né, que é toda essa estrutura, e o capital variável, que significa o próprio pagamento, né, dos trabalhadores, convertido em salário. E para deixar claro, novamente, né, não significa que, por exemplo, se um operário demorar mais do que o outro para produzir, né, essa mercadoria vai ser mais cara, o valor dessa mercadoria vai ser mais caro, porque, novamente, não é uma produção individualizada, mas é o processo
coletivo e social para isso, né? É esse trabalho socialmente necessário que explica também o barateamento da produção em determinadas regiões do mundo, ou mesmo a escolha da burguesia em investir em determinados locais para justamente você ter um valor reduzido dessa produção. E aqui a gente pode pensar justamente em como que a China foi e continua sendo a fábrica do mundo, porque essa condição social daquela região proporcionou uma produção mais barateada. Né? Então, o que o Marx está colocando como uma produção social também diz respeito às condições do estado social daquela região, as condições materiais médias para produzir determinada mercadoria, a intensidade, o prolongamento da jornada de trabalho imposta sobre o trabalhador em determinada região. Né? E isso nos clarifica, então, essa diferença do que está na aparência, que é o preço, e o que promove esse preço, que é as condições gerais e sociais da produção, que gera o valor. Comentei também, então, que a principal força de trabalho, a principal mercadoria do capitalismo é, portanto, a força de trabalho, e essa é uma definição importante para a gente entender que tudo nesse sistema é uma mercadoria, né? Politicamente, a gente está numa atividade de juventude também, né? É sempre importante colocar isso, eu gosto de repetir, porque no movimento estudantil isso é bem recorrente, né? A busca de expressar que determinadas coisas na sociedade capitalista não é uma mercadoria, né? Como a educação. Né? Tudo é uma mercadoria, inclusive a educação. Né? E a principal mercadoria de todas, então, somos nós. Começa pela mercadoria da força de trabalho humana, né? Portanto, os derivados disso também fazem parte desse processo. Em termos de definição, rapidamente, queria só colocar o que o marxismo entende como trabalho, né? Porque a diferença entre a força de trabalho, que é essa mercadoria, e o trabalho em si. Né? Para o marxismo, o trabalho é a relação da intervenção humana na natureza para a produção e reprodução da vida. E isso distingue também, então, o que é o trabalho enquanto categoria e a força de trabalho enquanto essa mercadoria. O que a gente vende é a força de trabalho, temporariamente é um capitalista que tem, então, o direito de sugar, utilizar essa força vital humana, que, como a Rosa diz lá, ela é capaz de produzir muito mais do que, inclusive, a gente é cerceado a partir do que a Lúcia explicou da alienação do trabalho. Isso também diz respeito à diferença do assalariado e do trabalho escravo, por exemplo, historicamente falando. Diferente do escravo, seja de qualquer época, da antiguidade, do mercantilismo, que ele era uma propriedade do dono, e, portanto, ele era mantido também enquanto propriedade, nós, a partir do assalariamento, somos livres e vendemos, como eu disse, a nossa força de trabalho. Isso significa que a gente tem que se automanter, é um processo de autossobrevivência e que, portanto, para que isso aconteça, a gente faz a venda dessa mercadoria. O Marx ele vai exemplificar isso no texto, a partir do Leviatã, ele vai citar esse livro, um clássico do Thomas Hobbes, ele vai dizer que o valor de um homem é, como todas as outras coisas, o seu preço quer dizer o que se pagaria pelo uso de sua força, essa força vital que o Marx está explicando. E essa a gente sabe, que essa é uma relação, obviamente, completamente desproporcional, porque, de um lado, a gente tem quem possui a capacidade de comprar essa força de trabalho, por ter as condições dos meios produtivos necessários para a extração dessa força vital, e do outro, a gente que tem os braços, a perna, o coração, o cérebro, para vender e colocar à disposição do mercado. Isso faz, então, para a gente ver que, ao fim e ao cabo, o valor da nossa força de trabalho como é que a gente descobre o valor da força de trabalho? É justamente o necessário para a nossa sobrevivência. E isso, na crise capitalista, isso é o que se apresenta cada vez mais. Acho que a discussão do salário mínimo, a comparação, deixa muito claro isso. Então, o Marx faz questão também de responder aos utópicos, terminando esse ponto, inclusive pensando numa sociedade socialista sobre a questão da igualdade de salários, Ele vai responder a esses utópicos que a bandeira da igualdade de salário de modo geral, ele é direto, vai dizer que é um desejo oco, e que isso jamais vai se realizar. Por quê? Justamente porque cada setor produtivo ele tem custos distintos e específicos para essa produção, para o resultado da mercadoria, e que, portanto, por ser uma produção socialmente necessária e com custos específicos, obviamente que os salários também não seriam os mesmos.
Então, esse quadro geral, o Marx vai tentar desenhar a forma, né, da extração de mais-valia, né, que é o resultado final do lucro do patrão. Então, chegando no último ponto que ele vai apresentar no texto, né? E ele vai desenhar de uma seguinte forma, eu tentei atualizar aqui para ficar mais rápido e claro, né? Mas que todo mundo na prática sente na pele, né? Pensando num jovem trabalhador, né, que trabalha 8 horas diárias e que é pago somente pela metade, ou cerca da metade desse salário. E o restante, né, obviamente, das horas restantes trabalhadas com a mesma intensidade, né, ela é apropriada pelo dono da produção. Ela é o que o Marx vai chamar, então, do sobretrabalho. Né? E aqui é uma questão importante, né, porque a gente não diminui a intensidade de trabalho depois que compreende, que alcança a necessidade para a nossa própria sobrevivência. Né? Ela continua a mesma intensidade, mas que o restante está sendo apropriado de maneira privada. E, nesse sentido, né, do ponto fundamental para entender a ciência dessa leitura do Marx é que ele não vai apontar que isso é um roubo, né, como, por exemplo, os socialistas utópicos apontam, né, que o lucro seria um roubo. Os anarquistas e os demais socialistas utópicos vão falar. Porque essa não é uma questão moral. Né? A extração da mais-valia e esse sobretrabalho aí, ó. Gravou todo. Então, ela não é uma questão meramente moral, né? Ela é um processo engendrado e legitimada pela justiça burguesa. É o que a Lucy comentou, né, que o Engels vai chamar da fraude legalizada. Portanto, não um roubo meramente feito. Né? E o Marx, inclusive, nesse ponto, ele vai explicar que a própria extração para o capitalista também é complexa, porque a extração de mais valor para o capitalista ela também vai se dividir em várias partes. Né? Ele não é, esse lucro não é integralmente embolsado pelo capitalista. Né? Ele vai ter as suas próprias despesas, além dos salários, né, pagos aos trabalhadores. E isso a gente pode listar, né, o corpo do capital constante que o Marx vai colocar, aqui, né, então as construções, o terreno, a estrutura, a maquinaria, etc., as exigências que o Estado coloca, né, os próprios meios de produção, não de maneira idealista, né, mas arrancadas pelos trabalhadores, o comércio das mercadorias produzidas, então uma gama enorme de despesas que o próprio capitalista tem dentro desse engendramento do sistema, né? Então, eu acho que a gente consegue ter uma visão geral, e como a gente apresentou, é uma discussão introdutória, e na brochura, né, é um texto que é essa introdução ao salário, preço e lucro, a gente apresenta e pede para todo mundo ler para que se aprofunde também no tema, mas que a gente consegue entender que o Marx aqui ele vai mostrar esse engendramento do sistema capitalista para, novamente, responder às necessidades do seu tempo e das lutas, né, que o proletariado estava reivindicando naquele momento. E esse é o centro da discussão que o marxismo propõe, né, compreender a realidade a partir da ciência, da totalidade das relações humanas e sociais, e que a gente consiga, a partir disso, fazer a própria história. Né? No Brasil, e aqui eu quero falar rapidamente da história da OCI, né, que se apropria desse material do salário, preço e lucro, né, e toda a análise econômica que o marxismo propõe, o resultado disso foi a construção histórica dessa organização que teve como, né, um exemplo fundamental o movimento das fábricas ocupadas. Né, esse processo que utilizou, né, e o Mariano está aqui, depois o Mariano pode, aqui falando uma questão particular, né? Na pesquisa do mestrado, eu lembro que eu encontrei uma atividade que vocês fizeram dentro da fábrica sobre o salário, preço e lucro, né? Explicando para os trabalhadores o que é esse processo. Então, acho que é isso que é a expressão viva de como que a gente consegue utilizar dessa explicação teórica com os trabalhadores e explicar no detalhe. E isso foi feito aqui com a experiência das fábricas ocupadas, né? E vejam, essa foi uma experiência que vinha diretamente de uma reivindicação imediata dos trabalhadores. Qual que era a reivindicação? Né? Era manter os 1.000 empregos, era o pagamento dos direitos trabalhistas, né? 2 fábricas em falência, e tudo isso conquistado com a organização e com a direção da OCI a partir daquele momento, em 2002, né? Quando os trabalhadores ocupam as fábricas e passam a controlar essa produção. Essa o resultado disso, né, durante de 2002 a 2007, quando a gente dirigiu as fábricas ocupadas, foi justamente conseguir a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, né, o poder do controle operário da produção, e combatendo, né,
as ideias utópicas que estavam no centro do movimento operário, porque era inclusive a disputa que estava colocada, né? O cooperativismo, as fábricas devem ser colocadas em cooperativas, ou a estatização, o controle operário da produção, né? Então vejam como que essa discussão que o Marx estava fazendo lá em 1865, né, com os utópicos, ela se repercute, né, até hoje, nos nossos dias, e estava nessa experiência histórica das fábricas ocupadas, né? Então, é um pouco disso, camaradas. Queria só finalizar dizendo que nesse sistema, né, nós somos limitados e cerceados do tempo livre, das nossas plenas habilidades e do desenvolvimento, porque somos absorvidos pelo trabalho alienante, pelo capitalista que transforma o humano, como o próprio Marx disse, né, e, abre aspas, numa simples máquina fisicamente destroçada, espiritualmente animalizada para produzir riqueza alheia. Então, Marx demonstra que a luta pelo aumento salarial, por exemplo, que é o início dessa discussão, ela deve ser feita com uma análise científica e um combate na raiz do problema, e não um mero combate de reforma. É com essas lutas imediatas, a intervenção real na luta de classe que a gente se propõe a fazer, é que a gente forma a nossa consciência, forja, né, a compreensão da realidade, dá ânimo para a juventude e aos trabalhadores, para mostrar que uma outra forma de produção é possível e que onde esse trabalho alienante deve ser varrido da história da humanidade, e a partir disso, como Engels, né, colocou, e sendo enguista também, que a gente saia, como que é? Engelista, que a gente saia, né, do reino da necessidade e entre no reino da liberdade. É isso, camaradas. Bom, camaradas, excelentes intervenções, acho que complementou bem. Vou ser mais rápido para, inclusive, a Lucy complementar com as questões, né? O Lenin, num livro clássico dele também, uma brochurinha, né, as 3 partes constitutivas do marxismo, ele vai dizer que o marxismo ele é a síntese do socialismo francês, da economia inglesa, né, e da filosofia alemã. Então, vê como é um acúmulo, né, de produção que a humanidade atingiu e que a própria burguesia foi capaz de desenvolver e munir a gente dessa ferramenta que é viva. Né, não é uma ferramenta, igual o Iago muito bem falou, não é algo parado no tempo ou que diz respeito apenas ao século XIX, né? E mais uma citação da Rosa, né, que eu acho que exemplifica bem isso, nesse textinho, ela vai dizer que a principal obra do Marx, que ela está falando do Capital, assim como toda a sua visão do mundo, não é uma Bíblia, com verdades de última instância acabadas, válidas para sempre, mas é um manancial inesgotável de sugestões para levar adiante o trabalho intelectual, continuar pesquisando e lutando pela verdade. Né? E a verdade é revolucionária, como a gente sempre aponta. E é justamente esse manancial de ciência que o marxismo proporciona que vai sintetizar também o Marx a partir de 3 categorias que ele vai apresentar sobre a economia e que fundamentam, né, o capitalismo. A lei do valor, que não é uma invenção dele, é uma invenção do Smith, uma invenção dos liberais que ele vai desenvolver sob a ótica do proletariado. A lei do valor como fundamento do capitalismo e a realização dele, é o que eu expliquei no informe. A teoria da mais-valia, que é o mecanismo de exploração do trabalho social, e aqui só vou dar alguns pitacos, né, sobre o que a Mara falou, eu acho que também veio um pouco do chat sobre isso, né, porque a exploração do trabalho, né, não é uma exploração, como eu falei no informe, uma exploração individualizada do trabalho, mas é uma exploração social do trabalho. E aqui eu quero brincar, eu já brinquei com o Iago várias vezes sobre isso também, né? O professor, né? O que o professor é? Ele produz trabalho concreto ou trabalho abstrato? Né? Que também há essa diferenciação nos clássicos e que às vezes tem uma casca de banana nisso, né? Mas pensando na questão do trabalho socialmente necessário, né, o professor não produz riqueza, de fato, igual o servidor público, como a Mara comentou, numa riqueza concreta. Mas lembramos, como eu falei, da educação. A educação é uma mercadoria, porque toda a produção, né, socialmente necessária é parte dessa mercadoria. E, a partir dessa ótica, a escola é uma fábrica. A escola não deixa de ser uma fábrica. Por quê? Ela não se trata de uma produção isolada, que vai gerar essa riqueza concreta, né? Mas a sociedade, a produção capitalista precisa dessa produção que a escola proporciona, né? Para que as fábricas, inclusive, tenham trabalhadores capacitados para a produção, que o engenheiro e o chefe da produção tenha capacidade intelectual de produzir aquilo, né? E a forma com que é apropriada no capitalismo é que produz essa distinção.
Mas a escola, sim, é uma fábrica do cérebro, né? Uma fábrica que produz esse desenvolvimento e que vai ter como resultado a produção concreta posterior, né? Mas essa, inclusive, é uma discussão muito ferrenha, né? Que eu, como a Maitena falou, a gente aprende discutindo e eu acho que é um ponto para a gente se aprofundar o trabalho abstrato e o trabalho concreto, né? Essa distinção que o Marx aponta e que está no Capital, né? E o outro pilar, o terceiro pilar que o Marx vai colocar, e que o Alex comentou um pouco, né, é a lei da tendência à queda da taxa de lucro, que aí expressa, é a principal expressão da contradição do sistema, né? Principalmente no período do imperialismo, é onde essa tendência à queda da taxa de lucro ela se acentua, né, e expõe as contradições permanentes desse sistema, né? E por isso que o marxismo é vivo, por isso que o marxismo ele não apresenta uma teoria, uma tese pronta e acabada. Porque se você busca apresentar o capitalismo a partir de uma tese pronta e acabada, você está falhando no princípio, porque o capitalismo é um sistema de alta contradição e permanência. Ele não se consolida de uma maneira específica em determinado período do tempo e vai ser sempre assim. Ele gera suas próprias crises, né, e gera essa tendência da queda de lucro, que é a expressão da contradição interna do sistema. E que tudo isso não está no mundo das ideias, nem simplesmente, né, numa produção, como eu estava falando no início, né, sobre o Weston, constante ou harmoniosa. Ela é baseada e determinada pela luta de classes, pelo movimento e os antagonismos que as classes sociais se chocam na sociedade. Bom, eu acho que é isso, né, para a gente relembrar esses três pilares, então, lei do valor, teoria da mais-valia e a lei da tendência da queda da taxa de lucro, que fundamentam as bases econômicas, como o marxismo vai entender a economia, né? E a nossa tarefa a partir disso é justamente aprender, construir, né? Não simplesmente interpretar o mundo, mas como o Mariano lembrou, transformá-lo, e é isso que a gente convida todos, né, a fazer, a construir a OCI, a se juntar às nossas fileiras, né, e intervir na realidade a partir dessas lentes. É isso, camaradas. Desculpa, eu vou usar mais um pouquinho, só para finalizar o último trecho, o último parágrafo da brochura, tá? Que eu realmente quero muito que os companheiros leiam, porque eu acho que dá conta da discussão, introduzindo ela, né? E aí eu finalizo o texto colocando que, apesar de todas as misérias que esse sistema impõe, ele também propicia as condições materiais e formações sociais necessárias para a sua própria suprafunção e a reconstrução da sociedade sob a bandeira revolucionária da abolição do trabalho assalariado e o fim da exploração do homem pelo homem. Isso começa pela construção da vanguarda militante e revolucionária dos comunistas no Brasil e no mundo. E por isso que a gente é internacionalista. Lucy, só queria palma duas vezes, é isso? O Chico, né, me deixou com uma tarefa aqui. Tá, eu vou começar pelas dúvidas que alguns camaradas colocaram no chat. Eu vou citar os nomes, foi a Bruna, o Marcos e o JP, se eu anotei certo. E os camaradas estão mais avançados, que estavam lendo até o Capital, não sei o quê. A gente está aqui numa introdução à economia, entendeu? Um trabalho assalariado e capital, que é as bases, ali os caras já foram para as cabeças e começaram o Capital, acho que tá certo, é isso. Mas é obviamente que sem algumas bases, você vai ler uma obra como essa, você acaba tendo algumas dificuldades nos termos, que podem ser facilitadas por uma leitura introdutória. Então, já reforçando aí, né, leia a brochura com as questões introdutórias para ficar mais fácil essa leitura do Capital. Mas alguns camaradas colocaram assim, mas valia a exploração? Duplo caráter do trabalho, para comentar sobre isso, o valor de troca é um valor social, o dinheiro também é mercadoria, trabalho útil e abstrato. O Chico falou um pouco sobre a questão do trabalho concreto, né, nesse caso, e o abstrato. E aí eu queria falar assim, pegar algumas dessas questões para desenvolver. Então, que até desenvolve já um pouco dos pontos que o Chico trouxe, né? Com relação quando a gente vai pensar o valor de uso, basicamente aquilo que a gente precisa, né? Quando a gente vai consumir, por exemplo, a caneta, a gente utiliza ela porque ela escreve. Esse é o valor de uso dela. E o valor de troca
vai ser exatamente nessa relação em que eu preciso comprar esse item, porque eu não produzo ele, né, eu não sei fazer canetas. Então, para simplificar, seria uma ideia mais ou menos assim. E eu gosto muito da discussão da mais-valia, porque é isso, né, o Chico explicou muito bem no informe dele, que a gente, por exemplo, para ter a quantidade de dinheiro, vamos supor, que seja suficiente para poder pagar as coisas que a gente precisa para sobreviver, supondo que nós precisaríamos de 4 horas de trabalho por dia, vamos supor. A 4 por 3 está aí, né, assim, cochichando no ouvido. Vamos supor que fosse 4 horas por dia só que a gente precisasse trabalhar. No entanto, a nossa jornada não é de 4 horas, ela é de 8. Então quer dizer que a gente trabalha um tempo socialmente necessário para poder pagar as nossas próprias itens de subsistência, mas a gente trabalha mais 4 horas também, e essas 4 horas é o sobretrabalho, é o que corresponde ao trabalho não pago, e é o que corresponde, mais ou menos proporcionalmente, à questão da mais-valia. Mas a própria mais-valia, ela pode ser extraída de diferentes formas, e o Marx vai colocar lá que são duas principais formas, que é a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa é exatamente essa implementação de tecnologia, eh, novas tecnologias, processo, uma forma diferente de organizar o processo produtivo, enfim. E a mais-valia absoluta é o prolongamento da jornada. E aí a gente está discutindo a 6 por 1, a 996, e até as reformas da Previdência, né, para o caso dos servidores, porque você está alongando a jornada ao longo da vida. Então, embora você trabalhe 8 horas por dia ainda, ok? Não mexeu na jornada do dia, mas quando você prolonga o tempo que a pessoa precisa trabalhar para até ela se aposentar, você prolongou também a mais-valia, você prolongou também a jornada e, portanto, está extraindo mais-valia absoluta desses trabalhadores. E é um movimento que a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil teve, mas também teve na França, teve na Rússia, em vários lugares teve reformas da Previdência que prolongaram as jornadas ao longo da vida, né? Então, é uma outra forma também de compreender. Aí alguém também perguntou sobre o dinheiro como mercadoria. E aí o que a genialidade, né, do Marx é que ele vai explicar que sim, o dinheiro é mercadoria, né? E ele vai se transformar em mercadoria no próprio é o sistema capitalista que leva isso até as suas últimas consequências. E aí tem a questão primeiro, né, da transformação do dinheiro em mercadoria que se transforma em dinheiro com a mais-valia, né? Que aí é o lucro. Esse é o processo de produção clássico, é o que o Marx vai chamar no Capital, para quem está lendo aí, o DM linha, né? Mas o capital chega a um ponto onde ele também vai desenvolver o capital portador de juros, que é o processo onde ele não passa pelo processo de produção. É o dinheiro que se transforma em mais dinheiro sem transformar nenhuma mercadoria no processo. É o dinheiro com juros. E aí ele chama de capital portador de juros, mas também que depois, com o desenvolvimento desse sistema de crédito mundial, se transforma em capital fictício. Então, esse é o D linha. Então, é o dinheiro que, enquanto mercadoria, se autovaloriza sem precisar passar por um processo produtivo. Espero que tenha ficado claro para quem perguntou aí, tá? Ajude um pouquinho. A questão do aumento do salário, né, que a gente discutiu bastante aqui, desde a polêmica do Marx até as nossas lutas de hoje, né, por melhores condições de vida, que se expressam muitas vezes na luta por aumento dos salários. A gente precisa sempre lembrar, é muito importante, é óbvio, a gente quer um salário maior e a gente quer ter melhores condições de vida. Na verdade, o que o trabalhador quer é ter melhores condições de vida. O salário, que ele é uma expressão disso, né? Mas o que a gente quer é poder colocar comida na mesa, ter uma comida de qualidade, uma fruta bonita, entendeu? Um vegetal saudável, assim, né? A gente quer colocar nossos filhos na escola e que eles tenham livros, e que tenham um professor calmo, com condições de trabalhar. O trabalhador, quando está pensando nas condições de vida, está pensando nessa concretude, assim, eu quero calçar o meu filho adequadamente, se está calor, eu quero ter uma roupa legal de calor para passear. A gente está pensando nessas questões que são, na verdade, os valores de uso, né, das nossas necessidades. E o salário é uma expressão disso. Quando a gente está lutando pelo aumento de salário, a gente também precisa lembrar que sempre ele é dissolvido no outro lado, no aumento dos custos de vida. Então,
com o que o capitalista perde de um lado, quando ele aumenta o salário, por outro, ele ganha quando aumenta os custos de produção que o trabalhador vai pagar depois no final. E aí eu quero lembrar uma coisa muito importante, uma conquista muito importante da Revolução Russa. Porque como que o trabalhador perde do outro lado? Quando ele vai comprar as coisas, ele tem um imposto embutido em todas as coisas que ele vai comprar. E uma das primeiras coisas que a Revolução Russa fez foi abolir o imposto sobre consumo. Não tinha mais imposto sobre consumo. Então, imagine isso na vida. Hoje, quando vocês forem amanhã, outro dia no mercado, não sei, lá em São Paulo tem, né? Tem assim, tributos estaduais, tributos federais. Aí você faz sua compra deu, sei lá, R$ 100. Você vai ver os tributos ali, você vai ver que dá uns 30 e poucos reais, vamos supor. Geralmente tem lá, não vou fazer conta aqui, mas é uma ideia mais ou menos assim. Você vê o tanto que você paga de imposto. E essa é uma forma de sustentar esses custos estatais, né, esse orçamento estatal, que, enfim, vai ter todo um desdobramento também para a questão da dívida interna e externa, que é uma das coisas que a gente mais discute quando a gente vai falar de economia no presente, que mais sacrifica os trabalhadores, né? Então, em nome do benefício de uns, que é os proprietários dos fundos de investimento, dos grandes bancos, etc., para onde esses juros e amortizações da dívida vão, a gente eles se beneficiam às nossas custas, né, com cada um desses impostos que são recolhidos. Então, pensar também a economia burguesa, né, o tempo inteiro fazer um exercício de crítica a essa economia, de crítica a esse sistema e revelando também as suas contradições e as formas de superar. Entrando só rapidamente, acho que o Chico já explicou um pouco sobre a questão dos servidores, né, dos professores, dos trabalhadores da saúde. A força de trabalho é uma mercadoria. E como que ela, quando a gente vai produzir essas necessidades para produção e reprodução da vida, o professor ele está cumprindo uma tarefa dessa formação, né? E por isso é uma fábrica também. Então você ensina as coisas básicas para aquela força de trabalho poder operar, né, na produção. Mas quando a gente olha para o hospital, acho que daí fica mais evidente ainda que é uma fábrica de manutenção da força de trabalho, né? Então é uma fábrica onde você mantém aquela força de trabalho nas condições mínimas para que ela possa continuar trabalhando a todas as duras penas e etc, né? Então, quando a gente for falar com trabalhadores do setor da saúde, com professores, entender que eles estão na linha de frente do que são as manutenções do custo de reprodução da força de trabalho. Os professores e os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos têm essa importância para o capital, né? A manutenção e a reprodução da força de trabalho. E a última coisa que eu queria falar, já deve estar acabando aí, né? Tá bom. Então, a última coisa que eu queria falar é que a propriedade privada dos grandes meios de produção, ela dividiu, né, a humanidade e a natureza. E desde então, né, desde esse processo de divisão dos seres humanos e da natureza, a gente tem o tempo inteiro entrado em conflito com as forças hostis da natureza, tentando garantir as nossas formas de sobrevivência. E a propriedade privada, ela acirra isso cada vez mais. O que os comunistas propõem, o que os socialistas, né, o que nós comunistas propomos, é a reconciliação da natureza com os seres humanos e, portanto, a compreensão de que nós somos parte da natureza também e o uso racional de todas as forças que a natureza pode nos prover. E aí o Engels ele fala isso, porque essa coisa da lei da oferta e da demanda ela é tão ridícula que você nunca encontra um ponto de equilíbrio, né? Você sempre está produzindo mais ou menos. O capitalismo ele é baseado exatamente, por um lado, na escassez e no outro na abundância. Então sempre sobra ou falta coisa, nunca tem a oferta e a demanda nunca se igualam. E isso provoca as crises o tempo inteiro. Então o Engels vai falar sobre isso, ele vai falar assim, ó, o economista, minha profissão burguesa, o economista não pode ver a verdade. Ele não pode ver que essa contradição é simples consequência da concorrência, porque, do contrário, todo o seu sistema desmoronaria. Aí ele fala assim, para nós, é fácil explicar a questão. A força produtiva à disposição da humanidade é incomensurável.
A produtividade do solo pode ser aumentada infinitamente por meio do uso de capital, trabalho e ciência. Aí ele, mais para frente, ele fala: o capital aumenta diariamente, a força de trabalho cresce com a população, e a ciência sujeita cada vez mais a força da natureza ao homem. Essa capacidade produtiva incomensurável, se manejada de forma consciente e no interesse de todos, logo reduziria ao mínimo o trabalho que cabe à humanidade. Ou seja, a reconciliação dos seres humanos com a natureza e, portanto, isso significa, na prática, a abolição da propriedade privada dos grandes meios de produção, proporcionaria exatamente isso, né? A gente conseguir aplicar todas as forças produtivas que existem no mundo para a satisfação das nossas necessidades e reduzir ao máximo possível, realizar o sonho do Henrique. Bota as IA tudo para trabalhar, entendeu? E deixa a gente com 2, 3 horas de trampo por dia. Todo mundo poderia viver essa vida, né? Onde eu coloco lá na introdução da brochura essa terra que parece ser aquela que a gente escutou, de onde emana o leite e o mel. Isso é possível, porque as bases para isso já foram dadas. O capitalismo proporcionou, ele fez essa importante contribuição histórica, que foi desenvolver as bases para uma produção em larga escala. E por que isso foi importante? Porque agora a gente pode produzir para todo mundo ao mesmo tempo e muitas vezes mais, inclusive. E o mercado mundial que proporcionou, inclusive, que lugares que produzem coisas diferentes eu posso acessar e aquilo que aquelas pessoas podem fazer melhor por causa das condições da terra, do ar, enfim, das próprias condições materiais, podem produzir coisas melhores do que talvez eu consiga aqui, a gente pode trocar. Ou seja, o mercado mundial possibilitou essa integração entre os seres humanos de diferentes partes do mundo e das suas capacidades, e, portanto, tornou essas duas forças produtivas, digamos assim, né, o mercado mundial e a produção em larga escala, em bases que podem fazer o salto enorme da humanidade rumo à liberdade, de fato. E aí, nesse sentido, o que a gente precisa? O que falta para nós, né? O que a gente diz é a remoção da propriedade privada dos grandes meios de produção. Tá, mas como? Como a gente alcança isso? Uma das lutas que o Chico citou aqui, que é a questão do movimento das fábricas ocupadas, o Engels até explica, ela não resolve, mas ela aponta um caminho para alcançar, que é a luta pela estatização desses grandes meios de produção. É quando a gente luta contra a privatização das escolas, contra a privatização, terceirização do hospital, quando a gente luta contra, ou não só isso, mas para reestatizar tudo aquilo que foi privatizado. Isso não elimina todas essas contradições, porque a propriedade ainda está na posse do Estado e o Estado a serviço da burguesia. Então, portanto, o que falta, mesmo com essa luta? Falta os trabalhadores terem uma organização que dirija esse trabalho de tomada do Estado, de tomada dos meios de produção. Isso é o que falta. E é o que falta no mundo inteiro. Hoje a gente não tem um partido mundial, digamos assim, da classe trabalhadora que tenha a confiança e a autoridade do conjunto dos trabalhadores para dirigir esse trabalho. E a gente se propõe, enquanto organização comunista internacionalista, a resolver e ajudar a humanidade a resolver o seu problema fundamental, que é o problema de direção. Então, cada um que está aqui está chamado a contribuir com a sua parte. Homens e mulheres, tal como eles são, desiguais, com as suas dificuldades, todas as suas 65 horas semanais de trabalho, o seu filho pequeno, enfim, todos homens e mulheres tal como são, para poder resolver esse problema fundamental, que é a construção de um partido que a classe trabalhadora possa se apoiar para dirigir um processo revolucionário no Brasil e no mundo inteiro. Então, para concluir agora, o partido, ele é as ideias, no nosso caso aqui o materialismo histórico dialético, são as suas táticas, o seu programa, mas também camaradas, uma forma de se organizar. É o centralismo democrático, é essa forma da gente, nas nossas diferenças, encontrar o caminho para a unidade também. Então, é esse o chamado que está feito aqui para cada um de vocês, e principalmente aqueles que não são militantes ainda da OCI. É isso. Camaradas, então, assim, antes de encerrar, a gente, os novinhos, né? Então, os mais velhos agora vão ter que... Cadê? Isso aí.
Os mais velhos vão ter que ensinar daí agora como é que é internacional. Nós vamos cantar internacional, tá? Para que os jovens conheçam aí que vem pela primeira vez. E depois a gente vai tirar uma foto, tá? Então a gente queria pedir para todos ficarem aí. Quem não adquiriu a brochura, tá ali no final. Depois a Stolfe, que é essa moça aqui. Depois mais gente vai lá ajudar a Stolfe, tá? Para quem quiser pegar a brochura.